Olá, sejam bem-vindos à estreia do nosso programa Vida Literária. Eu sou Jamira Fernandes, a apresentadora oficial do vosso programa Vida Literária, que passa no vosso canal do YouTube TV Show Angola. Hoje estamos no Benfica, num espaço muito bonito, como vocês veem, né? Estamos aqui para debater, jogar. Bem, estamos aqui com César da Silva, ele que é poeta, é escritor mais conhecido como Poeta Misterioso. Ele vai nos acompanhar aqui ao decorrer da nossa estreia, do nosso programa, vai nos brindar com poesia e teremos uma conversa descontraída também. Olá, seja bem-vindo ao programa Vida Literária. Bem, como já dizia a nossa apresentadora Jamira, Kaiser Silva, Poeta Misterioso. Estamos aqui no programa Vida Literária e vamos falar um pouco sobre aquilo que é a valorização da literatura. Bem, vimos a apresentação do nosso querido convidado César da Silva e vamos debater a valorização da literatura angolana. Vamos saber com ele como é escritor, entende melhor da área, vai nos dizer se realmente em Angola a literatura é valorizada. Antes de mais nada, vamos passar aqui para outro lado, que está o nosso convidado, ele que é músico, começou a cantar com os 8 anos, tocava bateria e ele está aqui para nos brindar com música. Olá, seja bem-vindo ao programa Vida Literária. Olá, sou o Anjo Poker, obrigado pelas boas-vindas, estamos aqui para levar boa música ao vivo. Pega nas tuas coisas e vem morar na minha vida. Tens cara de tudo que eu sonhei. Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo. Tu tens tudo que eu procurei, mas olhando, às vezes tropeçamos. E há dias quase caímos. Olhando, somos humanos. Sorrimos, mas também choramos. Quero que tudo seja como antes. Nossas mãos no mesmo falante, em direção a lua, em direção à lua. Às vezes penso que são um sonho ter alguém tão como tu. Sabes tão bem como eu sou, meus defeitos, minha dor. Cada segundo eu me pergunto se é real essa visão. Com teu olhar consegues ver quando em mim algo não está bem. Eu esperei toda a vida por você.
não cura. E tampouco muda. A verdade é que eu pus meu lado fiel no museu. E quem errou fui eu, quem se perdeu fui eu. Perdi o amor por meia-noites de prazer. Hoje o meu coração não quer saber. Só chama por ela, dia e noite e só por ela. O que é que eu vou fazer? Eu não me dizer. Amor, voltei para mim que eu já aprendi a lição. E fazer ser feliz ser minha nova religião. Vou apanhar cada pedaço do teu coração. Pois ele não me quer ver nem pintada de ouro. Muito bem, muito bem. Olha, estou estupefacta, sério. Foi uma atuação belíssima. Então, Anjo Poker, onde é que podemos encontrar você, teu contato e tudo mais? Bem, o Anjo Poker é um artista independente, trabalho mesmo agora a solo. Para terem acesso aos meus trabalhos e a todas as novidades sobre o Anjo Poker, é só seguirem a minha página no Instagram, Anjo Poker, Facebook, Anjo Poker, ou ainda ligarem para os seguintes contactos: 938 59 64 91, que terás boas músicas ao vivo. E agora também estamos com um projeto que é o Serenatas, surpreenda o amor da tua vida. Basta contactar o Anjo Poker, nós estaremos lá para surpreender o amor da tua vida. Olha, façam isso, o mês do amor ainda não terminou, e muito bem mesmo. E agora vamos para o nosso debate, a valorização da literatura em Angola. Visto que a literatura angolana tem ganhado asas hoje em dia por causa dos novos escritores, poetas que renasceram, vamos saber se realmente aqui em Angola a literatura é valorizada. Então, César da Silva, o que é que você acha sobre o nosso tema? Já agora, acho um tema muito importante e deve ser debatido não só em programas que falam sobre a arte em si, né, porque ultimamente tem-se visto que quem valoriza a literatura são os escritores. Então, acho que deveria se mudar esse quadro. Não devem ser simplesmente os escritores, poetas, ou pessoas que trabalham com isso, que devem valorizar, mas todo mundo deve apreciar, né, e degustar daquilo que é a arte. Eu concordo plenamente. Agora, damos graças, né, porque agora a literatura é dita não só para aqueles que fazem arte, nós temos acompanhado já em outras áreas. Sim, o que o senhor César da Silva estava a dizer é muito verdade, e visto que a literatura é só valorizada por pessoas que fazem arte, como escritores e poetas. Mas eu gostaria de saber se você acha que aqui em Angola a literatura em si é valorizada. A literatura ajudou na libertação nacional. Eu acredito que deveria ser mais valorizada, assim como as histórias que contam dos antigos combatentes que deram a corrida dos portugueses com katana, se bem que não foi bem com katana, mas contam esse tipo de histórias. Então acredito que a literatura devia ser, a história da literatura devia ser contada da mesma forma, porque temos bons escritores como Jonas Savimbi, Agostinho Neto, Oscar Ribas, que é considerado o pai da literatura angolana, né? E sim, acredito que ela deveria ser mais valorizada pelo papel importante que ela teve na libertação nacional. Sim, como nosso querido escritor e poeta estava a dizer que ele não acha que a literatura em Angola é tão valorizada como deveria ser. Então vem minha pergunta, será que vocês, escritores, poetas, sentem-se valorizados? Não. Por quê? Porque em atividades culturais o que se tem visto são mais músicos, música, dança, até digo que não somos vistos. Para que um poeta seja visto numa atividade tem que ser uma atividade relacionada à poesia. Então acredito que não digo que não somos vistos. Até para alguém
alguém que escreveu um livro, né? Para levar o seu livro até uma editora é uma luta grande, é uma luta enorme. Eu tenho um romance, tentei levar para uma editora e foi uma luta grande que é para poder fazer a edição, colocar tudo quanto era necessário e até hoje não consegui. Então, acredito que devemos ser vistos, nós podemos ser vistos, né? Se as pessoas, se as pessoas começarem a ver a arte como a arte como ela deverá ser vista, como ela deverá ser valorizada. Eu aprendi com o meu mentor e agente, que também é escritor. Ele dizia que o facto da literatura existir pressupõe a sua valorização, mas os que valorizam são simplesmente aqueles que praticam. Mas eu acredito que atualmente, né, vocês têm mais espaço para mostrar seus talentos, porque se for para comparar, não era assim. Sim, temos mais espaço. Espaços do tipo realizar atividade de spoken word, realizar atividade de literatura. Eu estava há poucos dias numa atividade e foi exatamente assim. Para que um poeta seja visto, Jamira, conforme eu estava a dizer, é necessário criarem atividades relacionadas à poesia. Por exemplo, o programa de hoje é Vida Literária. O que está a falar? Literatura. Então, está aqui um poeta, escritor falando sobre a literatura, entende? Então, é isso. Estamos na segunda parte do nosso programa e olha, estamos com o poeta e escritor Osvaldo Jerônimo, mais conhecido por Osvaldo Wauster. Ele que escreve já há 2 anos, vai nos brindar com poesia e também participar do nosso debate. Olá, seja bem-vindo ao programa Vida Literária. Olá, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, é um prazer e uma grande honra estar aqui com vocês. Estamos aqui para fazer acontecer e dizer um bocadito sobre o tema que nos foi proposto, né? Um tema bastante pertinente e é uma honra poder participar desse programa. Olá. Muito bem, e vamos já começar assim de uma forma muito rápida, porque estamos na segunda parte. Então, no teu ponto de vista, o que achas sobre a valorização da literatura em Angola? Bem, quanto à literatura angolana, eu diria que não está no seu apogeu, mas também já está melhor do que esteve noutrora. Na verdade, nós estamos num período de transição. Há muitos escritos, há muita obra a ser feita, mas estamos também num período talvez de decadência no que concerne a qualidade das obras. Nós conseguimos ver que até um certo ponto a literatura está a ser consumida, porém está no nível de consumo onde poderíamos dizer não propriamente qualitativo. Mas temos tantos consumidores, talvez as obras que estão a ser feitas não estão propriamente no seu apogeu, na sua maior qualidade que poderíamos pedir, anelar. Isso. Então, o Osvaldo quer dizer que também a forma como os escritores e poetas fazem suas obras condiciona na valorização da literatura angolana, né? Exatamente. Na verdade, o que se consome é aquilo que a gente quer, certo? Só que, por vezes, nós estamos a acostumar a sociedade a consumir algo de forma imediata. Atualmente tem muitos escritores bons, mas poderíamos dizer que há muitos escritores que poderiam não estar a fazer propriamente aquilo que iria emancipar a literatura angolana. Nós vemos que palcos e atenções às vezes acabam cobrindo os olhares dos escritores que poderiam fazer não produzir obras de extrema qualidade. Então, o produzir de alguns escritos ou de alguns escritores estaria condicionando sim no consumo das próprias obras, né? Obras muito bem produzidas não somente seriam consumidas no hoje, como também poderiam ser uma marca histórica para a própria literatura angolana. Então, o que você poderia me dizer sobre a causa, né? O que tem causado realmente a desvalorização da literatura angolana? Visto que além, né, das obras talvez mal feitas ou pouco consumidas, o que causa mesmo a desvalorização da literatura em Angola?
Ok. Primeiro, o que nós poderíamos dizer é compreender literatura. Muitos de nós estamos a fazer atualmente literatura sem saber propriamente a essência e a causa da mesma. Então, a literatura poderia entrar em estado de decadência, a literatura angolana nesse caso, exatamente porque nós não procuramos saber exatamente os precursores que vieram antes de nós. Então, não compreender a essência poderia fazer decair de forma completa ou de forma significativa o que estaria a se produzir no futuro. Então, para dar uma certa solução para a literatura atual, nós poderíamos dizer primeiro ter referências. Saber de onde saímos para compreender para onde vamos. Então, ter referências de forma muito significativa poderia auxiliar e não só também valorizar exatamente o que está se produzindo hoje. Então, como solução para hoje, eu diria uma forma educativa de trazer a literatura antiga para se compreender de onde saímos e para então sabermos para onde vamos. Olha, eu peço só aqui o César que desse só mais um contributo sobre a causa da desvalorização da literatura em Angola. Será que você concorda com o que o Osvaldo acabou de dizer? Claro que concordo, porque se sabermos de onde a literatura vem, e de certa forma que saberemos para onde a literatura vai. E se escrevermos coisas que as pessoas não estão, que as pessoas não consomem, se escrevemos coisas fora de qualidade, de certa forma que as pessoas não vão consumir. Então, para que as pessoas consumam aquilo que nós produzimos, é necessário que as coisas sejam de qualidade. Percebe? Então, é importante sim escrevermos coisas que as pessoas consomem, tipo trazer histórias conforme trouxe Costa Vilola e tantos outros livros, romances e por aí. Sim, Osvaldo, eu gostaria de saber se você, como escritor e poeta, sente-se valorizado? Bem, essa é uma pergunta bastante intimidadora, por acaso. Mas eu poderia dizer que sim, Estou num momento de bastante reflexão, sobre aquilo que eu produzi, aquilo que eu tenho produzido, né? Porque o que nós acabamos de dizer aqui agora sobre buscar referências e até um certo ponto buscar solidez, né? Buscar alicerce, é para aplicar na vida de todos quanto fazem literatura. Então estou num momento de bastante reflexão, mas eu poderia dizer que sim, estou num período que estou muito bem consumido, né? Há muitas solicitações, há muitas pessoas que mencionam-me em suas obras, pessoas que mencionam-me em seus escritos e, por acaso, assim, há vários convites para apresentar várias obras em inúmeros lugares. Então, eu poderia dizer que sim. Isso por causa do trabalho bem feito, claro, né? Exatamente. Não me colocando só como protagonista disso tudo, porque tal como eu disse, não é só sobre mim, não é só sobre aquele que escreve, é sobre aqueles que já escreveram e poderiam dar um alicerce naqueles que estão a escrever agora. Então, a obra poderia ser bem feita, poderíamos dizer bem feita, quando acompanha exatamente a historicidade do que já se fez e acentua exatamente o que poderia se fazer e não se fez na outrora. Exatamente. Claro. Para fazer literatura é necessário conhecer a história, conhecer a essência, a base sobre literatura. Antes de mais nada, eu peço que deixes lá um apelo lá para casa sobre a valorização. O que é que você acha que poderia mudar para que a literatura angolana seja mais valorizada? Ok. Nós aqui estamos a falar sobre futuro, né? Sobre o ir da literatura e nada mais é tão simbólico sobre o futuro, sobre a esperança, do que falarmos sobre crianças. Então, eu deixo um apelo ali para o pessoal de casa que instruam de verdade. Eu, pelo menos, tenho uma irmã de 16 anos em casa. Ela sabe, ela tem vezes quando venho em casa, ela já sabe. Nós estamos assim meio distanciados, mas sempre que podemos nos encontrar, eu falo com ela. Ela já sabe que sempre que eu encontro ela no telefone, eu primeiro procuro saber exatamente se ela já leu o livro, eu lhe dou livro mensais para ler. Se ela já leu o livro mensais e outra minha pequena, mais pequeninita, eu procuro contar histórias. Então, um apelo que eu deixo para casa é exatamente procurar motivar, procurar causar necessidade para as pessoas de cá, para nossas crianças, para os nossos mais pequenos, para poderem sentir a vontade de consumir obras, de conhecer literatura. Levar as pessoas para um ambiente literário, tá a ver?
quem sabe que está na vida de alguém e quer marcar alguma coisa muito positiva, que não devemos simplesmente nos preocupar com aquilo que é bom para os olhos, mas aquilo que é bom para o nosso interior, para o antro, aquilo que muda completamente. Então, tanto quanto eu falaria de crianças sobre o futuro, né, sobre prepará-las, também falaria exatamente sobre o modo que nós estamos introduzidos na vida de cada pessoa, procurar exatamente ofertar uma obra. Pelo menos eu no dia 14 ofereci um livro. Será que ela gosta de ler? Epa, gostando ou não está comigo, então não tem como. Não tem como, mas na verdade gosta sim, gosta. Por acaso é uma das pessoas que mais aprecia as minhas obras, então não tem como. Que bom, que bom. Então, César, quer realçar mais alguma coisa sobre o nosso tema? Bem, gostaria também de deixar um apelo, né, de dizer que gostei da forma que o Osvaldo deixou seu apelo, dizendo que devemos ensinar as crianças, porque amanhã eles serão os futuros escritores. Nós que estamos aqui, vazamos. Então é importante trazer obras de qualidade para que aqueles que estão a ver continuem trazendo obras de qualidade. Porque se continuarmos a trazer obras com má qualidade, aqueles que estão a ver vão fazer o mesmo e nunca vamos desenvolver, vamos continuar na mesmice. Então, é isso. Então, de tantos argumentos aqui dito, né? Eu penso que fazer arte tem que conhecer mesmo a sua essência. Não se trabalha numa área sem estudar. Quer fazer arte, procura estudar, procura saber sobre a essência da literatura. Eu sou o sujeito cujos jeitos e feitos perfeitos foram desfeitos pelos seus defeitos. Porém, em cada função da ação na oração, eu verbalizo-me, nominalizo-me como predicado, pré-indicado, sendo um arcano em cada função e desfunção de um crucificado coração imperfeito. Estando e portando em mim as marcas dos constituintes de palavras que estabelecem entre si as relações dos adágios universais, enfeitados com efeitos feitos pelos meus feitos, porque eu complemento e endireito os diretos e indiretos direitos de ter no peito afetos repletos de sentimentos sequiosos e sedentos, com certos acertos e apertos de perto. Então eu não sou minhas palavras dizer-vos aonde sou, não que lhe as consonâncias dizer-me aonde sou. Eu sou o que? Quando minhas palavras não disseram e quando minhas presenças não mantiveram. Cada definição não propalada caracterizou e identificou. E, morfologicamente, eu sou o próprio substantivo, o qual os comuns concretos toques e abstratos sentimentos e sabores sentem-se até incontáveis e não contáveis massivos valores e calores coletivos. Porque eu fixo, afixo, prefixo, interfixo-me na transcendência de cotos, acordos, onde me componho mesmo estando em injusta ou talvez justa posição. E nas pétalas de todo sopro que sou posto intensifico-me em cada plural aumentativo e no singular diminutivo de quem tem se a estar ou de quem não mais está vivo. Em terra, me fez de sua pátria o meu coração, porque eu ainda continuo a ser o mesmo antivírgula, vocativo, vivo, qual os feios e lindos adjetivos, têm analiticamente absolutos a cada valor superlativo, cuja flexão em grau de novos e antigos artigos não se tem ambíguos, mas sempre definidos, porque em cada patamar de campeão há uma preposição para quem a fome da vangloriação não consome, porque é só conjunção, locução e compreensão de toda a fonia, filantropia e aberta mão que dão um espaço para o nome, e ainda com gente que palavra morta me dá, o meu ser sempre volta vivo, e nessas orações e definições que estarão a definir-me amanhã, certamente mesmo com meu corpo morto, eu sempre vou estar vivo, porque eu não sou que minhas palavras dizer-vos aonde sou, não que ali as consonâncias dizer-me aonde sou. Eu sou o que? Quando minhas palavras não disseram, quando minhas presenças não mantiveram, cada definição não propalada caracterizou e identificou. Obrigado. A educação que recebemos de nossos pais será barata pelo simples facto deles chegarem até nós e dizerem o que devemos ser sem sequer saber as coisas que sabemos e podemos fazer. Eu digo educação barata, mas essa barata lhes foi cortada às asas, nos foi tirada a liberdade de sonharem ser empreendedor, escritor, jogador ou até mesmo professor, como se as outras profissões e carreiras não tivessem valor. Antes, todo pai queria que o seu filho fosse formado no ramo da medicina para ser chamado doutor. Outros imputavam na mente dos filhos que deviam ser engenheiros de petróleo por ser um dos recursos que mais dá valores. No outro dia, alguém chegou até mim e perguntou-me o seguinte: Kaiser, tu vives onde? Eu
vivo num país sem paz, onde nos falta paz porque vivemos em cima do lixo e ficamos sem paz para recolher a sujeira que nossos pais criaram em nós. Eram nos ensinando que devemos ter mais amor pelo dinheiro em relação às coisas que realmente queremos. Hoje crescemos, mas com defeitos. As notas que temos nas escolas são tipo aviões caindo a pique. Temos amor ao jornalismo, mas nos colocaram a fazer saúde para ver pessoas dar piripaque. Nas escolas, bota vermelha, gente atrasada, vidas abaixo, juventude ameaçada. Parece que estamos bem no avesso porque vivemos neste mundo distante do universo. O país está a crescer, eu admito, mas às vezes o nosso governo é esquisito. Anda distraído na reconstrução e esqueceu-se que o futuro da nação consta na educação. Será que esta gente não tem noção que prejudicar a juventude é prejudicar a nação? Pais com pensamentos ocos que pensam que os pobres não são gente, vivem dizendo para os filhos com quem devem e não devem andar pelo simples facto de uns terem uma vida econômica estável e outros não terem nada para partilhar. A educação que recebemos em casa até influenciou, mas não ajudou. Quer dizer, só piorou. Como pode um professor envolver-se sexualmente com a aluna para fazer passar de classe? Um dia será formada e vai ser vista como mulher da alta sociedade cheia de classe que infelizmente teve que envolver-se com um homem bárbaro sem classe para ser vista e aceita por pessoas de certa classe. Já dizia o que deve-se. Educação deixou de ser conservadora, infelizmente assim vamos a caminho de uma realidade perigosa de crianças que querem, desrespeitam qualquer pessoa porque ninguém repreende, crescem assim até caem nas drogas porque para elas educação significa escola. Precisamos desenvolver aqueles que mandam no país. Eu acho que fingem que não estão a ver, a juventude está-se a perder, os grandes valores morais estão na iminência de desaparecer, mas afinal o que esperam de nós? Nessa juventude, quais as consequências que haverá depois? Como pode a direção de uma nação não confiar na formação que presta a nação? Por eles somos chamados futuro do amanhã, mas que amanhã se hoje não quer passar? Que amanhã se vocês nos obrigam simplesmente a vos aceitar porque não há volta a dar? Dormimos e acordamos e nada sentimos porque nos foi tirada a liberdade de sonhar. Infelizmente, isso acontece na barata educação. Sonhamos e por vossa causa não realizamos. Poeta misterioso, muito obrigado.